essa cerinha aqui, ela dá um efeito metalizado, né? E as pessoas assim não conhecem todas as maneiras de trabalhar com ela. Então, hoje a gente vai focar nela, tá bom? O que a gente vai começar a fazer é uma textura na peça. Então, a caixa que eu vou trabalhar, ó, deixa eu virar aqui para vocês verem. Tá? Vai ser uma peça assim, ó. Aqui eu trabalhei uma textura, aqui eu deixei ela lisa, né? Então eu vou mostrar como eu fiz essa textura aqui primeiro. Então é com pasta para modelagem, tá? Eu dividi lá na minha caixa, vocês viram, eu dividi com uma fita crepe, né? E fiz uma parte com a textura, outra parte ela lisa, só pintada. Vou trabalhar com a pasta para modelagem, né? E com uma espátula. E vou aplicar aqui na madeira, ó, assim, com movimentos bem aleatórios, tá bom? A gente vai fazendo movimentos assim. Eu gosto de trabalhar como se fosse um X, ó. Porque ela dá movimento em todos os sentidos, né, da textura. Então eu gosto de trabalhar ela assim. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui tá a textura e eu vou mostrar para vocês duas maneiras depois de trabalhar com a pasta iridescente. Então, aqui eu pintei de azul e aqui eu pintei de branco, tá? Então, fiz a textura, secou, pintei de azul e aqui eu pintei de branco. Por que eu pintei de branco? Porque eu vou fazer um efeito agora aqui que eu preciso que essa textura esteja impermeabilizada, tá? Então agora eu vou trabalhar com o azul. Esse azul que eu tô usando é o azul petróleo, tá? E eu vou colocar aqui um pouquinho de gel para matizar, para ficar um pouquinho mais líquida essa tinta, tá? Então pode pôr mais ou menos uma parte de tinta e meia de gel para matizar. Mistura. Por que eu tô usando gel? Para ele dar mais transparência na minha tinta e para ele demorar mais para secar, para eu poder limpar. Paninho descartável, vou molhar ele um pouquinho na água, dou uma torcida, tiro o excesso e venho aqui, ó, limpando essa pintura. E agora eu vou então aplicar nessa parte aqui que já está seca. Eu vou aplicar com um pincel. Poderia ser com um paninho também, tá? Mas eu vou aplicar aqui com um pincel. Pra vocês verem, ó, esparrama bem, tá? Pra vocês verem o efeito que ele fica, ó. Ele vai clarear o tom do azul. Então olha aqui, ó, vocês vão conseguir ver daí, olha que legal que fica. Você pode tirar o excesso agora com um paninho, só porque como eu apliquei com um pincel, às vezes ele vai ficar muito cheio, mas olha que bonito que ele fica o brilho, ó. Agora eu já vou aplicar na minha caixa para vocês poderem ver, tá? Esfrega bem para tirar o excesso, tá? Então, apliquei, vou aplicar aqui nas laterais também, porque eu fiz a textura na lateral. Então, ó, já apliquei a cera em pasta aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês a diferença que dá de uma e de outra. Eu tô usando aqui, ó, o diluente Eco, e para eu tirar um pouquinho do excesso, a outra fica mais intenso pelo lado e esse fica mais discreto, ó. Ó, então agora eu vou fazer uma cantoneira aqui na minha caixa, né? Ó, gente, no solvente, o solvente que você tiver aí, eu não tiro o lacre, eu só faço um furinho assim na tampa, ó, e vou deixar gotejar, tá? Porque ele vai virar uma consistência de tinta aqui pra mim. Dei uma diluidinha aqui, ó. Vou tirar o excesso aqui no papel e vou fazer essa cantoneirinha aqui, ó. Pra vocês verem que também dá pra pintar com ela assim, pra fazer detalhes, tá?
direto na tinta, né? Outra maneira que a gente pode trabalhar, que eu gosto muito, quando a gente quer deixar a peça assim, ó, com um aspecto mais perolado, eu pintei de branco, né, branco fosco, e agora com o paninho eu vou usar a pasta, eu vou passar aqui, tá? Ó, dei uma diluidinha nela, porque aí ela vai deslizar melhor. Olha o brilho que dá, que lindo, ó. É bem diferente, ó, ele fica um perolado muito bonito. Agora eu vou usar esse meu adesivo aqui, que é a Flor do Campo. Eu vou usar esse aplique aqui, ó, central. Aí aqui, ó, eu tenho a moldura que eu vou dar o acabamento, que é a moldura própria já pro tamanho do adesivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a pasta nela também. Tá? Se vazar um pouquinho de cola, ó, molha o teu pincel na água e já vem imediatamente e dá uma limpadinha, ó. Porque aí o acabamento fica perfeito. A gente dá um acabamento aqui, né? E agora eu vou colar aqui umas florzinhas. Ó, dei o acabamento aqui, com a perolazinha. E aqui dá pra colocar esse aplique, ó. Eu vou finalizar, ó, a minha peça com esses pezinhos, tá? Então a peça de hoje ficou assim, a dica foi trabalhar com a pasta ser iridescente. Trabalhamos na resina, na textura, no stencil, na peça lisa de MDF também. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo e eu espero você para as próximas aulas. Um beijo!